O senso de anonimidade gerado pela internet e pelas redes sociais faz com que milhares de falas com discurso de ódio sejam postadas diariamente. Apesar da liberdade de expressão ser importante, a importância de detectar e moderar discursos de ódio é evidente a partir da forte conexão entre esses discursos e crimes de ódio reais. Em especial, o Twitter conta com um grande problema de usuários utilizando falas hostis destinadas a grupos específicos. Com isso em mente, propomos a detecção de tweets de ódio, mais especificamente os conteúdos com teor racista e sexista, a fim de combater sua disseminação nas redes e em outras esferas da sociedade. Foram utilizados 2 datasets para o treinamento e teste da rede. O primeiro foi obtido a partir de uma base de dados do Kaggle, cujos tweets possuem 2 categorias, discurso de ódio e discurso inofensivo. Porém, após uma investigação dos dados, notamos que alguns desses rótulos não condizem com a realidade. Finalmente, decidimos não descartar essa base, já que seu uso na literatura é extensivo. O segundo foi obtido a partir de um repositório do GitHub e os tweets são divididos entre racista, sexista e nenhum. Para usar essa base, foi criado um script para fazer a busca individual dos tweets e o subsequente pré-processamento dos dados obtidos. O tratamento do texto foi realizado em 4 partes. Primeiro, foram eliminados os números, já que eles não trazem informações relevantes para esse trabalho. Então, eliminamos os termos RT e user, muito presentes nesse tipo de dado, mas com pouca ou nenhuma informação semântica. O mesmo se deu com emojis e caracteres especiais, e finalmente houve a eliminação de URLs. Passamos assim para a tokenização dos dados. Para isso foi utilizada a biblioteca Keras com o máximo de features de 2.000 palavras. Então foi atribuído um identificador único para cada palavra, tal que elas foram ordenadas por frequência. Enfim, cada tweet foi transformado em um vetor de inteiros e usado como entrada da rede neural. Para o treinamento foram utilizadas 2 arquiteturas, a primeira sendo a LSTM e a segunda a CNN. Para a arquitetura LSTM é criada uma camada de embedding com entrada de dimensão 2000. A seguir é incluída a LSTM com saída de dimensão variável e dropout também variável. Ao final são incluídas mais 2 camadas densas, uma com função de ativação ReLU e outra com função de ativação sigmoide. A CNN apresentou uma camada de entrada embedding com tamanho de vocabulário 2000 e saída de dimensão variável, uma camada de convolução do tipo 1D com filtros variáveis e função de ativação ReLU. No final, há uma camada do tipo MaxPooling 1D, uma camada Flatten, uma camada densa com função de ativação ReLU e uma camada densa com função de ativação sigmoide e dimensão de saída 1. Para a LSTM, a dimensão de saída foi variada entre 196 e 250, enquanto para a CNN essa foi a variação entre a quantidade de filtros. Foi utilizada a divisão 80-20 dos dados de treinamento e teste. O tamanho do batch foi variado para ambas, assim como a dimensão de saída da camada de embedding. Finalmente, o dropout alternou entre 0,3, 0,5 e 0,7. No primeiro dataset, o melhor modelo da LSTM apresentou F1 de 62.2, enquanto a CNN mostrou 56.09, fazendo com que a LSTM fosse melhor. No segundo dataset, a rede LSTM ficou com F1 de 68.45, enquanto a CNN obteve 63.96. Novamente, a LSTM teve melhor desempenho. O resultado para o segundo dataset foi melhor que para o primeiro em ambas as redes. Para melhorar os resultados obtidos com a rede CNN, foi utilizada a rede pré-treinada Glove nos 5 melhores modelos. Seu vocabulário foi variado entre 1000, 2000 e 2500 e o treinamento da camada Embed foi alternado entre sendo realizado ou não pela rede. Realmente, os resultados obtidos se mostraram consideravelmente superiores aos sem utilização da Glove, ultrapassando os F1s obtidos pela LSTM. Os resultados desse projeto podem ser acessados no GitHub. Agradecemos a todos pela atenção.